Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Forward, um livro de contos de ficção científica. Bom gente, como vocês sabem, eu amo o gênero da ficção científica, um dos meus grandes favoritos. E aqui neste lançamento da Intrínseca Forward, que já havia sido lançado pelo Intrínsecos, o clube da Intrínseca, então imagino que muita gente por aí já conheça, nós temos 6 contos de ficção científica de autores conhecidos, bastante conhecidos já do público. Eu já tinha lido 3 desses autores e eu absolutamente amo 2 deles. São 2 grandes favoritos, então assim que eu bati o olho nesse livro, eu pensei, preciso, apenas preciso. Tanto é que quando ele foi lançado pelo Intrínsecos, muita gente me mandou mensagem falando que eu ia amar o livro do Intrínsecos. Então aqui nós temos 6 contos com uma temática. A temática dos progressos científicos, dos progressos tecnológicos, que é algo tão atual para nós, né? A todo momento surgem novas tecnologias, novas possibilidades do que a ciência pode nos proporcionar no futuro, no nosso cotidiano. Eu acho que quando a gente para pensar como era a vida há 50 anos e agora, já tem um contraste imenso, sabe? A gente vai se acostumando aos poucos com as mudanças, mas se houvesse uma viagem no tempo e alguém saísse de lá diretamente para hoje, essa pessoa já sentiria o estranhamento que ela passaria justamente por a vida já ser completamente diferente, proporcionada por tantas revoluções tecnológicas. Então, o Blake Crouch resolveu pegar esse tema e convidar alguns autores para desenvolver contos. Ele próprio desenvolveu um. Ele já tinha sido publicado pela Intrínseca com o livro Recursão em Matéria Escura. Gente, Recursão, eu amo esse livro. Eu realmente preciso ler Matéria Escura, mas Recursão é um dos meus grandes favoritos da vida. É realmente um livro incrível de ficção científica. Aliás, Recursão está realmente no tópico que ele desenvolve aqui esses contos. Ele é do mesmo tópico, né, dos avanços, revoluções tecnológicas, que supostamente vêm para o bem da humanidade, mas acabam sendo deturpados ali, ou mesmo têm consequências nunca imaginadas. Ele traz logo na introdução esse conceito que ele estava pensando sobre na bolha do desenvolvimento acelerado e da evolução tecnológica, as mudanças que isso pode trazer, consequências que preferiríamos desfazer, mas às vezes não é possível. E ele lança uma pergunta no mundo: devemos permitir que essa incerteza, a incerteza do que pode vir a partir disso, né, interrompa o impulso de avançar, ou nos lançamos à sorte, deixando que o acaso se encarregue de tudo? Qual é a sensação de mudar o mundo? E aí ele lança essa pergunta e convida então esses autores. Um deles, ele próprio, né, está aqui, claro, nessa coletânea de contos. A autora N.K. Jemisin, da trilogia Terra Partida. Eu não conhecia essa autora, mas agora quero conhecer porque eu absolutamente amei o conto dela. Ela escreve narrativas de fantasia e ficção especulativa. Também o autor Paul Tremblay, que escreve mais no gênero terror e é o autor do livro Na Escuridão da Mente, livro que eu não li, mas sei qual é. E eu adicionei outro livro do Paul Tremblay na minha wishlist, que eu fiquei muito interessada a partir de conhecê-lo aqui neste livro. A Veronica Roth, autora da trilogia Divergente, e essa é uma das que eu já tinha lido e eu gosto bastante, gente, da trilogia Divergente. Eu acho que o conceito dela é bem interessante. O Amor Towles, autor de Um Cavalheiro em Moscou, que segundo Blake Crouch escreveu um dos melhores romances que ele já leu. Esse eu também não conhecia. E por fim o Andy Weir, que é um grande favorito por aqui. Se você já assistiu alguns dos meus outros vídeos, provavelmente você já sabe. Autor de Perdido em Marte e Devoradores de Estrelas, que são livros muito queridos por aqui. Devoradores de Estrelas é um dos grandes ápices literários do meu ano de 2021. Então eu já fiquei empolgadíssima, porque eu gosto muito de ficção científica, eu amo contos de ficção científica, eu adorei o tema das evoluções tecnológicas e os desafios que isso trará, e os autores diversos que eu ia encontrar aqui nessa antologia, porque uma das coisas que eu também adoro em antologias, em livros de contos, é conhecer novos autores. Eu já fiquei curiosa, né, para saber como seria cada um desses contos, especialmente dos meus queridinhos. E agora vamos partir para os contos sem spoilers, claro. Vou contar rapidamente o que eu achei sobre cada um deles, o que eu acho que é o ponto alto. E aqui o primeiro de todos é justamente o do Blake Crouch, que foi o organizador dessa antologia. Esse foi um dos meus grandes favoritos do livro. O conto do Blake é o Summer Frost, e ele começa com uma inteligência artificial dentro de um jogo que já escapa ao controle. Essa inteligência se desenvolve de uma forma não imaginada e ela é retirada deste jogo para pesquisa científica, né? Para entender o que aconteceu, quais são as possibilidades que isso vai trazer.
E então, uma cientista, já no começo, que faz parte desse jogo, né, que idealizou esse personagem, começa a acompanhar esse progresso, a fornecer conhecimento, todo o conhecimento possível, ela vai fornecendo aos poucos da humanidade para essa inteligência artificial, e meio que cria-se aqui uma interação entre criatura e criador. Mas a gente sabe que há muitos desafios da inteligência artificial. Inclusive, num dos livros que eu li do Stephen Hawking, né, o Breve Respostas para Grandes Questões, que também foi publicado pela Intrínseca, ele fala justamente sobre os perigos disso sair do controle, né? A importância de manter a inteligência artificial no controle do ser humano, algo tão abordado na ficção científica, especialmente, por exemplo, com o Isaac Asimov, um dos grandes autores, que criou aquelas leis da robótica, né, para manter os robôs, a inteligência artificial controlados. Então, realmente é um tema já muito debatido. E claro, a gente sabe que as coisas podem sair do controle e aqui essa inteligência vai cada vez mais evoluindo. É um conto que em poucas páginas vai brincar com essa percepção da centelha da humanidade, né? Já que uma inteligência artificial e o progresso científico pode ser capaz, digamos, de criar algo assim, que se assemelhe tanto a um ser humano ou mesmo ultrapasse um ser humano em racionalidade ou conhecimento, inteligência. Então esse conto vai brincar com essas percepções do envolvimento desta pessoa que criou essa inteligência artificial com o objeto estudado e como as coisas podem realmente sair do controle rapidamente. Eu gostei muito desse conto. Ele é pequeno, como todos os contos do livro, mas eu acho que ele se desenvolve muito bem. Eu já imaginava para onde esse conto estava indo, então para mim o final dele não foi uma surpresa, mas ele tem lá suas reviravoltas. O segundo conto do livro é o Pele de Emergência. Eu não conhecia essa autora, é a N.K. Jemisin. E, gente, eu amei esse conto. Ele, pra mim, foi um dos pontos altos e favoritos. Ele vai brincar com a questão da manipulação genética, algo também tão próprio da ficção científica. Quando a gente para pra pensar que lá em Admirável Mundo Novo, por exemplo, já haviam manipulações dessa forma, a idealização disso no futuro, ali com Aldous Huxley, por volta de 1930, e o que isso poderia trazer para a humanidade, e aqui, claro, vai além. Aqui o planeta foi devastado e parte da população, os mais ricos, os mais poderosos, saíram do planeta para começar a vida em outro local, e essas pessoas fizeram um novo estilo de vida. E é claro, totalmente controlado pelos que têm mais poder. Só que eles usam da manipulação para manter as pessoas controladas. É um conceito muito diferente, porque neste novo mundo eles fazem meio que um invólucro, assim, uma bolha que mantém as pessoas ali dentro sem pele. E aí eles criam toda uma deturpação do que seria perfeito, do que seria idealizado, e que se a pessoa for boa o suficiente, render o suficiente, se doar o suficiente pelo planeta, ela pode ganhar uma pele. Então, no início desse livro, uma pessoa de lá precisa voltar ao planeta Terra para pegar algumas coisas de pesquisas que eles necessitam lá neste novo planeta. E essa pessoa vai descobrir aos poucos a deturpação da verdade. Será que o planeta Terra realmente estava devastado? E quando ele chega por aqui, ele encontra algo totalmente diferente. A autora apresenta um modo de vida aqui mais comunitário, mais coletivo. E qual era de fato o problema do planeta lá atrás, quando não tinha mais saída? Quando essas pessoas específicas saíram do planeta e o que as pessoas que ficaram por lá fizeram o necessário para se fazer e realmente tocar a vida de uma forma que fosse mais sustentável. É um conto que vai sim para extremos, né, que traz essa ficção especulativa tão distante da realidade, mas para debater um tema tão importante que é a sustentabilidade, é a manutenção do nosso planeta, o que é necessário, né, o egoísmo do ser humano de uma forma geral, a ambição que permeia toda a humanidade, o lucro desenfreado e como isso acarreta em vários prejuízos para o planeta, ecológicos, enfim. Quando a gente lê, por exemplo, sobre aquecimento global e os cientistas já nos alertam do que é necessário para que não cheguemos num ponto irrefreável, naquele ponto em que não haverá mais volta, né, que o planeta estará irremediavelmente condenado, que não está tão longe assim, tá, gente? Realmente os alertas são muitos. A gente para pensar no que seria necessário em sociedade mundial para que isso não aconteça, né, para refrear esses problemas que nós estamos acarretando ao meio ambiente, especialmente a questão do dióxido de carbono na atmosfera
Então, quando a gente pensa nisso, ao mesmo tempo eu tenho um pessimismo, né? Nossa, isso nunca vai acontecer, as pessoas nunca vão fazer as mudanças necessárias. E esse é justamente um ponto que vai pensar nesses aspectos, claro, de uma forma extrema lá na frente, com muita ficção especulativa. E ainda entra uma questão racial bem interessante aqui no meio, já que as pessoas que saíram da Terra originalmente eram a elite branca, então as pessoas que ficaram são pessoas mais escuras, entre morenos, negros, enfim. Então tem esse contraste com o que ficou no planeta Terra e as mudanças que foram necessárias fazer e o que essa elite branca e rica fez nesse outro planeta, né? E também entra questões de distopia aqui nesse conto. O conto da Veronica Roth, o conto A Arca, eu achei interessante, mas eu acho que se eu for escolher dos mais fracos do livro, talvez esse. Não é um conto que eu dê menos que 3 estrelas. Eu gostei do conto, eu gostei da sensibilidade, da centelha de humanidade, assim, a melancolia, já que aqui a Terra já está condenada e as pessoas precisam sair. E existe uma arca da flora, arca da fauna, e a protagonista aqui trabalha na arca da flora, catalogando tipos de flores, tipos de planta. Então é um conto assim mais sentimental mesmo, da nossa ligação com o planeta Terra, nossa ligação com o meio ambiente. Então eu achei bonito, mas também não tem assim nada muito uau nesse conto. E falando em manipulação genética, o conto que realmente vai tocar nesse assunto, aquilo que eu falei lá de Admirável Mundo Novo, que a gente lembra bastante, é o conto do Amor Tolls, Você Chegou ao Seu Destino. Aqui nós temos uma clínica, seria meio que algo relacionado à fertilização, um casal que resolve tentar de uma forma diferente. E nessa clínica, não apenas eles ajudam nesse quesito da gravidez, mas você pode meio que delinear como será o seu filho. Manipulação genética ao extremo. O personagem, por exemplo, achou que chegaria nessa clínica e escolheria o sexo ou a cor do cabelo, a cor dos olhos, mas aqui você pode escolher a personalidade também, que tipo de pessoa será o seu filho. Essa questão aqui no conto de arranjo genético, de manipulação genética, realmente brinca com previsões bem obscuras, sinistras de fato, sabe? E como o ser humano quer estar no controle de absolutamente tudo, né? A ponto de aceitar algo do tipo e as consequências imprevisíveis que isso pode trazer. O fato de ter um filho não para mal da forma como ele é, por exemplo, mas da forma que você idealiza já é problemático o suficiente. Mas também algumas características obscuras que poderiam estar por trás dessa intenção original da clínica, por exemplo. Então eu gostei desse conto também. Eu acho que ele termina de uma forma talvez abrupta, mas eu gostei do conto. O conto do Paul Tremblay, A Última Conversa, talvez até vá mais nesse aspecto do suspense, puxado mais para um terror, porque justamente é algo próprio do autor. Aqui há muito suspense de fato, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Você é colocado, digamos, na pele de uma pessoa que acorda num quarto com muita dor, e essa pessoa fica nesse quarto por um tempo e vai se acostumando ao ambiente, aprendendo quem ela é, lembrando quem ela é, porque ela não sabe o seu nome, ela não sabe de onde ela veio, mas aos poucos algumas lembranças vão voltando. Alguém aparece do outro lado desse quarto para acompanhar esse paciente, como uma doutora que está ali apenas vendo tudo e ajudando. Então, eles vão conversando, algumas coisas vão voltando aos poucos na cabeça, né? Uma centelha de humanidade, assim, da sua vida, memórias da vida. E eu preciso dizer pra vocês que eu achei bem previsível. Eu já sabia o que estava acontecendo ali. Eu tinha certeza do que estava acontecendo ali, no final das contas foi isso mesmo. Só que ele brinca muito com essa questão do suspense e mistério e, sinceramente, do terror que está por trás de tudo aquilo. Então eu acho que foi algo bem a cara do autor, já que eu não conheço o autor, mas ele é apresentado pelo Blake Crouch no início do livro como um autor de histórias de terror. E realmente seria uma consequência muito bizarra de uma possibilidade da evolução científica, que foi trabalhada aqui pelo autor, terrível, sinistra, obscura, sombria, e um puro terror, vivenciar um puro terror na pele desse personagem. E por fim temos o conto do Andy Weir. Gente, esse era um dos que eu tava mais empolgada, porque é um grande autor favorito. E eu já vou adiantar pra vocês, por mais que eu tenha achado o conto ok, realmente não é dos meus favoritos do livro, sabe? Eu gostei do conto, mas eu acho que em poucas páginas já tem muitos detalhes científicos. Então, assim, eu sei que detalhes científicos é tipo a hard sci-fi, uma ficção científica realmente mais avançada, é algo muito característica do Andy Weir, então eu tô acostumada com isso.
Porém, num conto com poucas páginas, ele vai usar muitos detalhes científicos. A gente sabe o que está acontecendo, mas para mim, como grande fã, preciso dizer que as expectativas estavam altas demais, já que eu achei o conto ok. Pra mim é um conto, sim, 3 estrelas. Tem contos aqui nesse livro que eu considero 5 estrelas, maravilhosos, outros 4 estrelas muito bons e alguns 3 estrelas. E o do Andy Weir ficou apenas como os 3 estrelas, pra mim foi uma surpresa, já que eu amo tanto esse autor. E aqui nós temos um cenário de jogos, cassino, que vai acontecer uma revolução das máquinas ali, de computadores, que vai colocar em risco números aleatórios, por isso randomizando, né? Algo que é random, algo aleatório, vai colocar em risco os números do cassino. Algumas pessoas vão conseguir identificar os números que o computador supostamente aleatório colocaria para sorteio. Então isso é um grande perigo, né? Os cassinos perderiam muito dinheiro e uma pessoa responsável por TI aqui vai identificar esse perigo. E é claro, ele acha que por identificar ele vai conseguir impedir. Mas vai aparecer aqui outro desafio, que é o desafio humano. A questão humana, do controle humano, porque por mais que as máquinas sejam as melhores possíveis e consigam corrigir esse erro, se um ser humano está ali por trás tentando uma falcatrua, ele vai conseguir. É aquele conto meio roubo em cassino, sabe? Crime, estilo 11 Homens e um Segredo, só que com apenas basicamente 1 ou 2 pessoas envolvidas e vão tentar roubar um grande volume de dinheiro desse cassino através de um erro no sistema ou através da manipulação no sistema, né? De um erro corrigido, mas manipulado. Então, assim, é legal, mas pra mim não foi aquele conto que inspirou questionamentos e emoção, como alguns dos contos aqui do livro. Eu realmente posso dizer pra vocês que, no geral, o livro é incrível, é um livro de contos com muita qualidade, com um tópico maravilhoso. Mas é claro que eu acho que livro de contos a gente sempre vai ter os contos muito bons, os que a gente gostou e os que a gente achou ok. Às vezes que nem gostou tanto assim. E nesse caso eu posso dizer que não teve aqui um conto que eu não gostei. Todos eles tiveram algo interessante, todos eles foram ágeis, rápidos de ler e todos eles trouxeram conceitos legais. Mas alguns foram melhores que outros. Eu esperava realmente amar o do Andy Weir, talvez por eu ter essa grande expectativa, por ser grande fã, mas não foi alcançada. Então eu preciso dizer pra vocês que os grandes favoritos aqui para mim foram os contos Summer Frost do Blake Crouch, realmente sensacional, o Pele da Emergência da N.K. Jemisin. Para esses dois eu dou 5 estrelas. Para o conto do Amor Tolos, Você Chegou ao Seu Destino, eu dou 4 estrelas. E para os demais contos, o da Veronica Roth, o do Paul Tremblay e o do Andy Weir, que são os contos A Arca, A Última Conversa e Randomizando, eu dou 3 estrelas. Consegui resumir aqui os meus favoritos, dei a nota como vocês gostam de saber. E realmente foi um livro muito, muito interessante em sua proposta e que eu li rapidinho. É o tipo de livro que pra mim eu termino em 1, 2 dias, porque os contos são curtos e me instigam. São de um gênero tão querido. Eu espero que a Intrínseca traga cada vez mais livros desse gênero maravilhoso, especialmente do Blake Crouch, que é um autor da Intrínseca, publicado por eles e que eu adoro. Preciso, gente, agora corrigir essa questão de ler o Matéria Escura. Aliás, os livros são muito bonitos e eles formam o mesmo estilo, né? Porque o Recursão também tem capa dura, Matéria Escura, todos eles são o mesmo estilo, ficam lindos na estante. Arrasou, Intrínseca, mais sci-fi, mais ficção científica que a gente gosta, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer um pouco mais sobre Forward, esse livro de contos com previsões, revoluções tecnológicas que talvez nos tragam alguns problemas futuros. Acho que ainda vamos ter que lidar muito com esse tópico, né? Que é tão interessante e atual. Conta aqui embaixo o que você achou, se você já leu, se conhece algum desses autores, se quer ler. Vamos trocar uma conversa aqui embaixo nos comentários, gente. Essa é a melhor parte de tudo, conversar com vocês e trocar uma ideia. Me conta se você gosta de livros de ficção científica, se você quer ler mais ficção científica. Lembrando que tem uma playlist repleta de ficção científica aqui no canal, só com esse gênero, livros nesse tema, que é tão querido para mim. Vou ficando por aqui, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, isso é muito importante para ajudar na divulgação. E também se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!